Olá, bem-vindo ao tutorial Como evitar erros de acentuação na programação com PHP e MySQL. Meu nome é Fernando Emanuel Borba e eu faço parte da equipe da Vitalicom. A ideia desse tutorial surgiu porque nós gostaríamos de compartilhar com vocês todas as nossas experiências durante a programação do projeto do CR1, que é o controle de reservas. Esse nosso projeto ele é desenvolvido com PHP e MySQL. Novos tutoriais podem ser encontrados no nosso blog Web Apps e suas interconexões, no site www.vitalicom.com.br/blog/. Vamos começar então sobre a parte básica, que é a definição do arquivo em PHP. A primeira parte aqui é a página. É preciso definir a meta tag corretamente como UTF-8. Outra parte bastante importante é definir que o arquivo no sistema operacional também deve estar codificado como UTF-8. Para ver isso, basta entrar em Format e definir ele como encode UTF-8 without boom. Eu estou utilizando o Notepad++, que você pode baixar no site deles. Então, para efeito de teste, nós temos aqui uma tag com acento. Estando tudo UTF-8, os acentos aparecem corretamente. A codificação do browser também está correta. Essa codificação do browser ela está como UTF-8 porque ficou definido aqui no meta tag a informação que nós estamos passando informações com o conjunto de caracteres UTF-8. Ok, essa parte é bem simples. Você respeitando essas duas questões, meta tag e a formatação do arquivo, você pode escrever aqui qualquer acentuação que sempre vai estar funcionando corretamente. Segunda parte, o banco de dados do MySQL. Eu tenho aqui um SQL script com uma nova tabela chamada cidade e com os dados. Esses dados já possuem acentuação Acrelândia, Brasileia, e Feijó e Jordão são alguns dos exemplos. Antes de fazer a importação, veja se o formato do arquivo também está UTF-8 without boom. Na definição da tabela, é preciso também estar utilizando o caractere UTF-8 como default charset UTF-8. Vamos agora para a parte do banco de dados. Aqui nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Sobre o conjunto de caracteres em que os dados são armazenados no banco de dados do MySQL, tem que ser UTF-8 para estar congruente com o nosso arquivo. Então eu vou criar uma nova tabela, novo banco de dados, teste cidade. A parte do collation tem a ver com a questão de como os dados são ordenados numa busca por caractere no sistema. Então você pode definir aqui, por exemplo, mesmo estando com o UTF-8, como Latin Swedish C1. Criei o banco de dados. Vou entrar agora com o nosso SQL com a criação e importação dos dados. Copiei e colei. Vou executar. Está aqui o resultado. Ele gerou para a gente os caracteres corretamente, sem nenhum erro na importação. Um erro comum é na hora de fazer a importação por arquivo e se esquecer de colocar o conjunto de caracteres do arquivo em si, se é o UTF-8 ou se é Lat1. Vamos agora incluir no nosso código PHP o acesso à base de dados. Então, eu tenho aqui
a minha conexão com a base de dados, o select, que vai fazer o select da descrição from cidade, buscando os 20 primeiros registros. Aqui um simples comando para percorrer todo esse array de resultado. Está salvo, vamos voltar ao arquivo e vamos fazer a seleção. Apareceu o erro. Por exemplo, a Crelândia não mostrou certo o caractere. Bom, o resultado é que nós temos um erro para mostrar os caracteres com acentuação em português. Isso acontece pelo seguinte: a conexão com o banco de dados, por default, utiliza o conjunto de caracteres ISO 88591. É preciso informar ao MySQL, e para isso nós temos que colocar essa nova linha aqui no banco de dados. Em cada vez que é feito um acesso, colocar que a forma de conversação com o banco de dados, tanto para puxar dados quanto para inserir dados, vai ser através do TF8. Salvei o arquivo, voltamos lá e vou recarregar. Pronto, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e em breve estaremos colocando os novos. Se você tiver alguma sugestão, fique à vontade. Como já falei no início, nos acompanhe através do vitalicom.com.br/blog. Obrigado.